Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade, na região, no Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Entrando no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você. Hoje é sábado, dia 11 de abril. 11 de abril é o dia do infectologista. Jornal do Meio-Dia tem o oferecimento de Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos, gerando emprego e renda. A apresentação de Paulo Sérgio Evaristo. E de Antônio Luiz. Produção de Juliana Fernandes. Vídeos, redes sociais e mesa de áudio Antônio Rodrigo. Diretora responsável Cristine Abrão Morelli Atucci. Uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E a partir de agora, você vai acompanhar. Começa hoje a Expo Agro de Itapetininga e Prefeitura reforça transporte com linhas e horários extras para atender o público durante os shows no recinto de exposições. Via Raposo abre 17 vagas de emprego com oportunidades em Itapetininga e região. Árbitro assistente de Itapetininga é selecionado pela FIFA e vai atuar na Copa do Mundo de 2026. 11ª rodada do Brasileirão movimenta o fim de semana com 3 grandes clássicos nacionais. Destaque para Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E começa na segunda-feira o prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026, com inscrições pela página do participante até o dia 24 de abril. Jornal do Meio-Dia, Super Difusora. Tempo e temperatura. 12 horas, 2 minutos e 45 segundos. E aí, já está programando seu fim de semana? Vamos então conferir como fica o tempo neste sábado. Muito boa tarde, Juliana Fernandes. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Paulo. E boa tarde a você ligado aqui no Jornal do Meio-Dia. E olha, o tempo segue com mudança no Brasil neste fim de semana, mas já adianto que aqui para nossa região de Itapetininga o cenário é bem mais tranquilo. Dá sim para aproveitar e muito, viu? Vamos entender então o que está acontecendo. É que mais uma frente fria, ela está vindo avançando do sul e ela chega ao sudeste trazendo chuva, queda de temperatura em várias áreas, principalmente nas áreas mais próximas do litoral, em regiões do Rio de Janeiro, sul de Minas e parte da capital paulista. Esse sistema vem carregado de umidade do oceano, ou seja, a mudança mais significativa acontece ali na faixa leste, mais perto do mar. Agora, para a região de Itapetininga, essa frente fria não deve afetar muito. Começamos o sábado com aquele típico clima de outono, um pouco de neblina no começo da manhã, mas o sol já apareceu rápido e está garantindo um dia bonito. A mínima hoje foi na casa dos 16 graus e a máxima volta a subir, chegando aos 27 graus. Então, um dia agradável, sol entre nuvens durante a tarde, aumento da nebulosidade à noite, mas sem previsão de chuva, viu? Então isso é importante, principalmente porque hoje começa a Expo Agro com o show de Zezé de Camargo e Luciano, e você que está aí pensando em curtir o evento, pode ir tranquilo.
tempo deve ajudar, não tem previsão de chuva, só aquele céu mais nublado no período da noite, mas nada que atrapalhe. Agora, atenção, é para um detalhe importante: a umidade do ar. Durante a tarde, ela pode cair para cerca de 50%, então vale aquele cuidado básico. Hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e, se possível, usar um hidratante, soro fisiológico para amenizar o ressecamento. E o domingo segue praticamente na mesma linha. Sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de céu mais fechado, principalmente entre a tarde e a noite, mas também sem previsão de chuva. A mínima sobe um pouquinho, vai para 17 graus e a máxima deve chegar aos 28 graus, ou seja, mais um dia típico de outono aqui na nossa região. Então, diferente de outras áreas do Sudeste que vão sentir mais essa frente fria, aqui em Itapetininga o tempo deve seguir estável, com variação de nuvens, temperaturas agradáveis e sem chuva. Então, dá para aproveitar sim tanto os eventos quanto os momentos ao ar livre. Uma excelente tarde a todos, um ótimo fim de semana, aproveite com responsabilidade. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Ok, combinado. Então ela volta na segunda-feira. Um excelente final de semana a você, Juliana Fernandes, e a toda a sua família. Agora 12:06. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. 12:06. Nós queremos renovar aqui nosso boa tarde a você que está nos ouvindo, né? Neste sábado aqui no Jornal do Meio-Dia. E a gente abre o nosso noticiário já falando de resultado, falando de desempenho e, claro, também de realidade, né? No esporte paralímpico brasileiro. É que um atleta aqui da nossa região colocou o nome no topo do pódio nacional. E não foi só isso não, ele bateu recorde. O paratleta Elias Francisco dos Ângelos Filho, de Alambari, conquistou o primeiro lugar na primeira fase nacional do Circuito Loterias da Caixa de Atletismo 2026, competição realizada em São Paulo. Na classe F33, ele alcançou a marca de 10 metros e 1 centímetro, estabelecendo um novo recorde brasileiro na prova. Um resultado expressivo que chama a atenção não só pelo desempenho, mas também pelas condições em que atletas do paradesporto treinam e competem aqui no nosso país. E é sobre esse resultado, sobre preparação, estrutura, bastidores, né, dessa conquista que a gente vai conversar agora ao vivo aqui com o paratleta Elias Francisco dos Ângelos Filho, ele que veio acompanhado, né, do pastor Paulo Almeida, que é presidente da Igreja O Brasil para Cristo, lá de Alambari, que fica sediada ali no bairro Tatetu, e que tem sido um incentivador, um apoiador, né, do atleta, o Elias. Primeiramente, vamos começar aqui com o nosso convidado, os dois convidados, claro, mas o nosso atleta aqui, né? Elias, muito boa tarde. Vamos começar então aí falando de resultado, falando para você, primeiramente já explicando qual é a sua prova e o que define a classe F33 dentro do atletismo paralímpico. Muito boa tarde para todos os ouvintes. É um orgulho estar aqui na rádio e falar do esporte paralímpico. A modalidade F33, explicando, a classe ela é dividida por parte, né? Por subdivididas por classe, tipo lesão medular, membro superior, membros inferiores. Então, cada classe é dividida por isso, por suas lesões. AVCs, então cada classe tem a sua lesão.
Tá certo. E a sua se encaixa, então, na F33? Na minha é F33. Tá, definido como cadeirante, né? Isso. Lesão nas partes, membros inferiores, né? É isso. Tá certo. Bom, agora, você conseguiu aí, nós falamos na abertura, bater recordes aí. Quais as suas modalidades? É arremesso de dardo? Arremesso de dardo, peso e disco. Ah, tá. E essa conquista, esse recorde foi no quê? No peso. No peso? No peso. Ah, tá. Alcançou a marca de 10 metros e 1 centímetro. Foi competição realizada pelo Circuito Loterias da Caixa? Isso mesmo. Pelo Comitê Paralímpico Loterias Caixas. Lá em São Paulo, Lá em né? São Paulo. Tá. Bom, a gente já volta a falar com Elias. Eu quero ouvir também o boa tarde aqui, né? Os cumprimentos do pastor Paulo Almeida, que é lá da igreja, pastor da igreja O Brasil para Cristo de Alambari, e que acolheu de braços abertos aí, né, o Elias, e tem sido um apoiador, um incentivador aí desse atleta que está colocando o nome, né, da nossa região aí em evidência. Boa tarde, pastor Paulo, prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Antônio Luiz, aos ouvintes. Primeiramente, é um prazer estar aqui e acompanhando o nosso irmão Elias, e eu vejo que em tudo na vida Deus tem um propósito. Porque aconteceu isso há 9 anos atrás, né, o AVC do Elias, e hoje a gente vê, né, que Deus reverteu algo que era para ele ficar cabisbaixo, né? Deus reverteu e hoje a gente vê, né, ele se despontando, ele se destacando hoje no esporte, e também levando o nome de Alambari, né, o nome de Itapetininga região, né, no topo. Então, para nós é um motivo de orgulho, né, ver tudo que Deus tem realizado na vida do nosso irmão Elias. Elias que teve, né, esse problema, essa enfermidade, né, o AVC, muito jovem. Quer dizer, era a receita perfeita para entrar numa depressão, para se revoltar com a vida. Eu queria ouvir do pastor Paulo até que ponto, né, aí o evangelho, a palavra de Deus, a aceitação dessa realidade e, claro, dos aconselhamentos também que o senhor tem feito, né, para ele, ajudou nessa recuperação, nessa mudança de página na vida dele. Então, Antônio, a gente, quando nós conhecemos Elias, a gente via no Elias um certo abatimento, né? Constantemente éramos chamados à sua residência para orarmos por ele, né? Porque o Elias estava depressivo, e a gente não tira, a gente não pode falar, não, isso é frescura, porque quem passa por isso sabe as dificuldades. Então a gente ia, né, orava por ele, né, incentivava, né, o Elias começou então a tocar na igreja, ele toca teclado, começou a tocar na igreja e hoje, né, mesmo na cadeira de rodas, ele é diácono da igreja. Então eu acho que a fé, ela muda a história, né? Jesus é aquele que transforma a vida do ser humano, é aquele que incentiva, aquele que segura na nossa mão no momento que nós estamos para baixo, no momento em que aos olhos da carne não há mais solução, né? E Deus, ele muda a história, e isso que aconteceu com Elias. E a cada dia a gente via um envolvimento maior da vida do Elias, da família, né? E hoje são uma família abençoada, uma família que é uma coluna da igreja, né? Um moço que tem um testemunho, né? Em Alambari todo mundo, né, conhece o Elias como o menino sorriso, porque constantemente esse sorriso, né, fácil no rosto, né? Porque é dele? Não, é porque Jesus mudou a história da vida dele e fez o Elias enxergar a importância, né, que ele tem na sociedade, para a família e principalmente para o Senhor. Duas coisas que entraram na sua vida então, Elias, a palavra de Deus e o esporte. Bom, pastor Paulo já deu aí um preâmbulo de como foi essa redescoberta do homem Elias através, né, do evangelho, da palavra de Deus. Mas e o esporte, como é que entrou na sua vida? Então, o esporte, eu vim trazer o meu filho em Itapetininga para uma competição de futsal. E
teve um rapaz chamado Tinhola aqui, e ele perguntou para mim se eu gostaria de ser um atleta paralímpico. Então, até no momento, eu fiquei meio assim, pela minha idade, e eu falei, mas como assim? E aí ele me apresentou a Eunice, a minha treinadora. Certo. E ela falou que era para mim comparecer no outro dia, e eu comecei a pegar gosto pelo esporte, que mudou a minha vida, mudou a minha história. E assim, eu pedia muita força a Deus para não desistir. Certo. E sempre continuar. Foi assim que eu conheci o esporte paralímpico, que hoje eu agradeço muito por ter conhecido o esporte paralímpico. Muito bem. Agora, a partir daqui, você já é uma realidade, né, já é um atleta que está se tornando aí conhecido, sendo né, tendo seu nome aí despontando como uma das principais estrelas aí do nosso esporte. Perspectivas de futuro, já pensa em Olimpíada, já começa a sonhar com seleção? Então, eu estou com 3 recordes brasileiros. Graças a Deus, Deus me ajudou nisso aí. 12 medalhas de ouro. 12 de ouro? 12 medalhas de ouro. Puxa. E assim, eu penso futuramente, eu penso na seleção brasileira. Vou lutar para isso, por uma convocação, vou treinar, vou brigar por uma classificação internacional, para as próximas Paralimpíadas. Vou brigar para isso, vou buscar, vou treinar, vou focar, e quem sabe aí não tem um atleta na Paralimpíada. Olha, se depender de torcida, você já está lá, Elias. Agora, como é que é a sua rotina de treinos? É todo dia? Quantas horas por dia? Então, a minha rotina de treino é de segunda a sexta, das 8 às 11 horas, todos os dias. Volto para casa 3 vezes por semana, academia, das 2 às 4 da tarde. Preciso cada dia mais focar, e a minha rotina de treino é mais focado mesmo no arremesso, na mobilidade, no fortalecimento, para que quando chegar na competição eu esteja bem. Tá certo. E na sua opinião, o que ainda falta em termos de estrutura para os atletas do interior aqui, em termos de esporte paralímpico? Então, no caso aqui, o pessoal do esporte, eles migram. Hoje, quem trabalha com esporte paralímpico e esporte olímpico, hoje os profissionais eles migram pro esporte olímpico. Por causa da dificuldade que tem. Eles acham muita dificuldade de treinar pessoas com deficiências, sabe? Então, eles migram pro esporte. Mas o governo federal, o governo do estado e o comitê, eles estão fazendo curso. Fazendo curso para que as pessoas se capacitem. Mas ainda não é o suficiente, sabe? Ainda não está muito evoluído. Mas se as pessoas hoje olhassem o esporte paralímpico no interior e se profissionalizasse, se cada dia mais estudasse, seria muito melhor. Mas está muito bem. Hoje, o esporte paralímpico no interior melhorou bastante. Tende a crescer, né? Pelo menos é o que a gente espera. Agora, em termos de apoio, de financiamento, de patrocínio, tem tido esse apoio, esse incentivo? Então, graças a Deus, a Prefeitura de Alambari, ela me apoia bastante e em transporte, em estrutura, sim, de trazer para Itapetininga, para treinar, me apoia. E temos meus patrocinadores, né? Certo. Que nem a Frutinho, ela está me patrocinando, a Quarteiro, né? E
se eu for falar de todos, eu não vou falar de todos, não vou esquecer de todos os patrocínios. Agora você tem um homem bom nesse aspecto aí, que é o pastor Paulo Almeida, né? Que já começou a atuar também aí na busca de mais apoio. Porque o atleta, diferentemente do futebol maior, onde rola muita grana, o esporte, o atletismo, enfim, ainda é pouco difundido, né, em termos de investimento das empresas, mas quando o atleta começa a se destacar, a tendência é chegar mais gente aí, até porque a marca vai ser mostrada também, né, pastor? Pois é, Antônio, a gente tá... Eu fui um dia antes do Elias fazer a última competição dele, que ele ganhou mais um ouro, né, graças a Deus, e eu peguei a pasta dele lá e eu vi que estava faltando algo, né? Porque são poucas as pessoas hoje, Antônio Luiz, que tem essa mente voltada, né, para investir no esporte, investir no atleta, né? E a gente vê hoje o Elias se despontando, né? Então eu olhei aquela pasta dele de patrocinadores e falei, Elias, precisa melhorar. Porque eu vejo que o próprio atleta, ele tem que se valorizar, Antônio. Né? Porque é um moço que está se despontando, está levando o nome de Itapetininga, o nome de Alambari. Né? Então, isso é orgulho para a nossa cidade. Então, eu falei para o Elias, para deixar eu tomar conta, né, dos patrocinadores, eu correr atrás do patrocínio, porque nós temos que valorizar o nosso atleta, que vale muito para nós, Antônio. Parabéns por essa decisão, por essa iniciativa de apoiá-lo, e a gente crê que o senhor vai ter excelentes resultados. Pastor Paulo, quero agradecer então a sua presença aqui, conversando conosco, e por ter trazido também aí, né, o Elias para falar aí com os nossos ouvintes, com a nossa cidade, com a nossa região, e através do YouTube com o Brasil todo, né, todo lugar aí tendo essa penetração. Então um abraço ao senhor, muito obrigado e continua firme aí nessa empreitada. Amém, Antônio. Deus abençoe. Eu agradeço de coração a rádio, né, a você, né, pelo espaço aberto. Né, e queremos, né, estar junto, com certeza nós vamos trazer aí mais novidade do nosso atleta aqui, em nome de Jesus. Vai sim, amém, estamos aí na torcida, na fé, né, para que o Elias cresça cada vez mais. Elias, muito obrigado então, boa sorte a você, que Deus continue fortalecendo aí, te dando essa disposição, né, para continuar competindo e nos representando, né. Para encerrar, esse resultado aí, essas últimas conquistas apontam o crescimento da modalidade, ainda é um caso isolado, né, dentro de um cenário com poucos investimentos, mas garra, dedicação, empenho, não lhe falta, né? Então, não é um caso muito isolado, porque assim, na nossa equipe, por exemplo, Antônio, tem muitos atletas que têm um resultado muito expressivo, sabe? Certo. E todos os atletas têm um resultado expressivo. E assim, graças a Deus, a nossa equipe está crescendo bastante. Certo. E eu espero que cada dia mais venha a crescer. A gente... falta, assim, um pouco de crescimento, mas... Lógico, por falta da nossa equipe, assim, de pessoas, que está faltando para a mão de obra, né? Um fisioterapeuta, um psicólogo, porque a gente precisa, né? Mas, graças a Deus, está evoluindo, está crescendo, sabe? Tá feito aí, então, apelo, né, para que esses profissionais voltem também os seus olhos ao esporte paralímpico, né? E, de repente, logo, logo, o Elias estará nas Olimpíadas nos representando aí, né? E voltando aqui para falar mais com a gente sobre a sua participação, a sua performance. Ele que está aí há pouco mais de um ano, né, Elias, praticando o esporte e já conquistando esses expressivos resultados. Um abraço, então, e parabéns. Um abraço, Antônio. Obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes e que venham mais
Mais ouro, mais uma medalha aí. Então, que venha mais ouro, mais medalha para nós, né? Tá certo. Atleta paralímpico Elias Francisco dos Ângelos Filho, conversando conosco. Pastor Paulo Almeida também, presidente da Igreja Brasil para Cristo de Alambari, falando aí sobre a performance, né, e os resultados conquistados pelo Elias. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em seguida com o nosso Jornal do Meio-Dia para falar então de campeonato brasileiro, falar aí de outras competições pelo Brasil afora. São 12h24. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia, Super Difusora. Esportes. Jornal do Meio-Dia de volta, agora 12h28, de volta com uma novidade importante, daquelas que colocam a nossa região no mapa do futebol mundial. O nome de Itapetininga vai estar na Copa do Mundo de 2026. O árbitro assistente da Federação Paulista de Futebol, Danilo Manins, foi selecionado pela FIFA para atuar como bandeirinha no Mundial, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. Danilo tem 44 anos, nasceu em Tatuí, mas mora atualmente em Itapetininga e já tem estrada, viu? Essa vai ser a segunda Copa do Mundo dele. Ele já esteve no Catar em 2022 e segue em alta no cenário da arbitragem.
Só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, o Brasil é o país com mais representantes na arbitragem da Copa, com 3 árbitros principais e 6 assistentes, e o Danilo tá nessa lista. A escolha, segundo a FIFA, leva em conta desempenho, regularidade e experiência em competições nacionais e internacionais, e o currículo dele pesa. Olha só, no ano passado ele trabalhou no Mundial de Clubes, além do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é acaso, é carreira construída. Agora vamos girar a bola, porque o fim de semana vem pesado no Brasileirão. Tem clássico, tem confronto direto na tabela e tem time já começando a sentir a pressão lá embaixo. A bola começa a rolar já hoje, sábado, né? E começa quente. Às 4h30 da tarde, o Vitória recebe o São Paulo no Barradão. E aqui o cenário é bem interessante. O Vitória chega competitivo, vem de empate fora de casa contra a Chapecoense, mesmo com um jogador a menos, mostrando poder de reação. E no meio de semana goleou na Copa do Nordeste, mantendo praticamente a base titular, ou seja, chega com ritmo e confiança. Do outro lado, o São Paulo vive um momento mais instável do que a posição na tabela sugere. Começou muito forte, brigando pela liderança, mas perdeu consistência nas últimas rodadas. Teve derrota em clássico, empate recente e mudança feitas pelo técnico tentando ajustar o time. Então, é aquele jogo perigoso, né? O São Paulo tem mais elenco, mais o contexto aí, né? Principalmente o fato do jogo ser lá no Barradão equilibra muito. E você acompanha a Vitória e São Paulo aqui na Superdifusora com narração de Pedro Martelli. Bom, no mesmo horário tem Remo e Vasco. Esse jogo será no Mangueirão. O Remo joga pressionado, tentando sair da parte de baixo da tabela, enquanto que o Vasco tenta se aproximar do G10. O problema do Vasco ainda é defensivo. O time cria, mas concede muito espaço. E o Remo, em casa, costuma ser mais agressivo. Jogo com tendência de ser aberto. Mais tarde, às 6h30, o Mirassol encara o Bahia. O Mirassol vive fase complicada, já são 8 jogos sem vitória no Brasileirão, mas vem com moral, até porque estreou na Libertadores no meio de semana e venceu o Lanús. Já o Bahia tem uma estrutura de jogo mais sólida, campanha melhor e mesmo fora de casa entra como favorito. Às 8 da noite, aí tem o Santos, né? O Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e aqui tem um ingrediente importante. Neymar deve ir a campo, ele ainda busca retomar protagonismo e sonha com uma vaga na seleção para a Copa. Dentro de campo, o desenho é claro, 2 equipes ofensivas, mas com fragilidades defensivas. Isso normalmente resulta em jogo aberto. E você acompanha essa partida aqui na Superdifusora. A narração será de Rogério Assis. Fechando o sábado, clássico, Internacional e Grêmio, às 8h30 da noite no Beira-Rio. O Inter vem de vitória importante fora de casa, o que dá confiança, enquanto que o Grêmio chega após empate e ainda tentando encontrar regularidade. O Grenal é sempre isso, jogo físico, disputado, muito travado no meio-campo, decidido no detalhe. Agora, domingo também vem forte, hein? Às 11 da manhã, o Atlético Paranaense recebe a Chapecoense. O Furacão vem de 2 rodadas sem vencer, mas dentro da Arena da Baixada, né, costuma ser muito forte. Já a Chapecoense tem apenas uma vitória na competição e luta diretamente contra a parte de baixo da tabela. Às 4 da tarde, o Botafogo encara o Coritiba. O Botafogo chega embalado, 3 vitórias consecutivas e parece ter reencontrado o bom futebol. Já o Coritiba faz campanha consistente, perdeu pouco nas últimas rodadas e tem se mostrado competitivo mesmo jogando fora de casa. E aí um dos grandes jogos da rodada. É o Fluminense e o Flamengo se enfrentam no Maracanã. Esse jogo será às 6 da tarde. É clássico direto na parte de cima da tabela, reedição recente de decisões e com histórico de muito equilíbrio. Os dois times têm ataques fortes, jogadores decisivos e isso normalmente puxa o jogo para um ritmo mais ofensivo.
Também às 6h30, o Cruzeiro recebe o Bragantino no Mineirão. A situação do Cruzeiro é ainda delicada, não é? Penúltima colocação, desempenho irregular até mesmo dentro de casa. Já o Bragantino chega em melhor fase, mais organizado e com 2 vitórias recentes, o que aumenta a pressão sobre o time mineiro. E para fechar a rodada, um clássico paulista. Corinthians e Palmeiras, domingo às 6h30 da noite na Neoquímica Arena. E aqui tem bastante coisa acontecendo. O Corinthians vive um momento de transição. A equipe passou por mudança recente de comando, tenta se reorganizar dentro da temporada e vem buscando respostas rápidas. Na quinta-feira, venceu na Libertadores, com participação importante do Rodrigo Garro, que deu 2 assistências, um sinal de reação ofensiva. Além disso, jogadores como Yuri Alberto começam a recuperar rendimento, o que muda o cenário ofensivo do time. Mas ainda é um Corinthians em construção, né? Um Corinthians que oscila e que entra no clássico tentando se firmar. Do outro lado, o Palmeiras chega mais estável. É líder do Brasileirão, venceu o Bahia na última rodada com eficiência e mesmo quando não joga bem, consegue pontuar. É um time mais maduro, né? Mais organizado e que tem conseguido lidar com desfalques ao longo da temporada. Clássico que historicamente é equilibrado, tenso e decidido no detalhe. E mais, a própria rodada já chega carregada de rivalidade com 3 grandes clássicos nacionais acontecendo no mesmo fim de semana. E atenção, esse jogo você acompanha aqui na Super Difusora em parceria com a Rede Bandeirantes de Rádio com narração de Ulisses Costa. Fim de semana cheio de ponta a ponta. E a gente segue, né? Acompanhando tudo. Jornal do Meio-Dia, agora 12h35. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. E agora vamos falar de oportunidade importante para quem está em busca de emprego em Itapetininga e também na nossa região. A concessionária Via Raposo está com 17 vagas abertas ao todo, distribuídas em cidades da nossa região e também em outros municípios do estado. Vamos começar falando de Itapetininga, né, que tem 3 vagas para operador de atendimento viário 1. Esse profissional atua diretamente na rodovia, prestando atendimento ao usuário, apoio em ocorrências e suporte em situações de emergência. Nessa mesma função, há também uma vaga para Angatuba. Agora, seguindo com as oportunidades... Vamos lá. Para operador de conserva 1, são 3 vagas em Piraju, ajudante de sinalização, 2 vagas também em Piraju, e já para operador de conserva 2, aí é uma vaga para Paranapanema. Na área técnica, aí sim tem vaga novamente para Itapetininga. Tem uma vaga para técnico de obras aqui para Itapetininga, voltada para quem tem formação técnica e vai atuar diretamente no acompanhamento de serviços na rodovia. Além disso, também existem vagas técnicas fora daqui. Técnico de enfermagem do trabalho em Bauru, técnico de planejamento em Ourinhos. E na parte de gestão e engenharia, as vagas estão concentradas em Bauru, com oportunidades para analistas e engenheiros, incluindo qualidade e planejamento sênior. Agora atenção para quem quer participar. Todas as contratações são feitas por meio de processo seletivo online. As inscrições, junto com os requisitos e informações de cada vaga, estão disponíveis no site. Vamos então para o site. vempraviaraposo.sp.gupi.io. Vou repetir. vempraviaraposo.sp.gupi.io. O candidato entra, faz o cadastro e já pode se candidatar à vaga desejada. 12h38. E olha, do emprego a gente já puxa para outra oportunidade, agora na área da educação. É que a FATEC Itapetininga está com inscrições abertas para o vestibular do 2º semestre de 2026.
Ao todo, são 240 vagas gratuitas em cursos superiores aqui na unidade. As inscrições vão até o dia 1º de junho, às 3 da tarde, e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo, que é o vestibular.fatec.sp.gov.br. Repetindo, vestibular.fatec.sp.gov.br, e a taxa é de R$ 90. A prova já tem data marcada, 28 de junho, à 1 da tarde. Agora, atenção para os cursos disponíveis em Itapetininga. Agronegócio, período noturno. Tem análise e desenvolvimento de sistemas, manhã e noite. Comércio exterior, manhã e noite. Gestão ambiental, aí somente à noite. Gestão de produção industrial, só à noite também. E gestão empresarial, aí é ensino à distância. Todos com 40 vagas cada. Paulinho, vamos explicar agora então quem pode participar? Quem já terminou o ensino médio ou está no 3º ano. Quem ainda não concluiu pode participar como treineiro, mas sem direito à vaga. Bom, e outro detalhe importante é que o candidato pode escolher 2 opções de curso, aumentando assim as chances de entrar. E também dá para usar, aquela nota do Enem de 2023, 2024 ou 2025. E tem ainda o sistema de bônus. Tem 3% para candidatos afrodescendentes, 10% para quem estudou em escola pública ou ainda até 13% aí se atender os 2 critérios. Para quem não tem acesso à internet, a própria FATEC disponibiliza computadores, mas é preciso entrar em contato com a unidade antes. Jornal do Meio-Dia, agora 12h40. Agora a gente fala de mobilidade, porque começa hoje um evento grande na cidade. Atenção você que pretende curtir a festa. Durante os shows da 53ª Expo Agro de Itapetininga, a Prefeitura vai reforçar o transporte coletivo com horários extras. A Expo Agro de Itapetininga acontece nos dias 11, 17, 18 e 20 de abril e é considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Sudoeste Paulista. E para facilitar a vida do público, olha só, durante as noites de evento haverá uma linha direta exclusiva para levar o público até o recinto de exposições. O embarque será feito no Mercado Municipal, com parada também na estação rodoviária, permitindo o acesso de mais passageiros ao longo do trajeto. Ao todo, serão 5 horários de saída, sempre no período da noite. Das 8 até as 10h40, levando o público até o recinto. Já para o retorno ao centro da cidade, Paulo. O embarque será realizado no próprio recinto de exposições, com 4 horários disponíveis, começando às 8h20 da noite e seguindo até às 10h20. Bom, e o esquema também contempla moradores da zona rural. No distrito do Gramadinho, haverá horário extra às 7 da noite, com destino ao recinto. Já o Morro do Alto contará com horário adicional aos sábados, também às 19 horas. E para quem pretende acompanhar os shows até o fim... nesses casos, nas noites de apresentações, os ônibus sairão do recinto às 5 da manhã, garantindo o retorno do público após o encerramento. Então, reforçando, a festa começa hoje e logo na abertura tem show de Zezé de Camargo e Luciano. E você aí que está se programando para ir, pode ficar tranquilo, porque vai ter transporte, tanto para a ida quanto para a volta. Jornal do Meio-Dia, olha a hora, 12h42. Bom, e já que a gente está falando de programação, tem cultura também na agenda. O SESI Itapetininga recebe neste fim de semana a peça Um Beijo em Franz Kafka, com os atores Anderson de Rize e Maurício Machado. O espetáculo apresenta um encontro entre o escritor Franz Kafka e seu amigo, também escritor, Max Brod. E é um momento decisivo da vida do autor, dias antes de ser internado em um sanatório na Áustria. Durante a conversa, os dois abordam temas como literatura, relações pessoais e trajetória de vida. Ao longo do diálogo, Kafka revela ao amigo um período marcante, que
que toda a sua obra seja destruída após sua morte. A apresentação deste sábado acontece às 8 da noite e no domingo a apresentação está marcada para as 6 da tarde. As apresentações acontecem no Teatro do SESI, localizado na Avenida Padre Antônio Brunetti, número 1360, na Vila Rio Branco. E atenção, porque os ingressos são gratuitos e devem ser reservados antecipadamente pelo site Meu SESI. E a gente segue falando de cultura, porque daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, tem mais atividade gratuita acontecendo em Itapetininga. No Largo dos Amores acontece o Circuito Sesc de Artes 2026, que aliás chega à cidade com uma programação diversificada e aberta ao público. O evento acontece até às 6 da tarde e reúne diferentes linguagens artísticas em um único espaço, com atrações de música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais e tecnologias. Essa é a 18ª edição do circuito, que neste ano integra as comemorações dos 80 anos do Sesc São Paulo e se consolida como a maior já realizada, com atividades em mais de 130 cidades do estado. Em Itapetininga, o público vai encontrar uma programação pensada para todas as cidades, com atividades interativas e acessíveis. Opa, agora Paulinho, vamos então aqui aos destaques? Sim, tem apresentação musical com discotagem ao vivo, com repertório adaptado ao público presente. Tem também uma instalação sonora interativa que utiliza objetos do cotidiano como instrumentos. Tem show com repertório de forró tradicional. Tem também cortejo teatral, que propõe reflexão sobre ancestralidade e formação da identidade brasileira. Tem intervenção circense com números de mágica realizados de forma próxima ao público. E atividade de leitura, com mediação bilíngue em português e libras. Na área de artes visuais, o público também pode participar de oficinas com técnicas de stencil e pintura, com foco em representatividade e cultura afro-brasileira. Outro ponto importante desta edição é a ampliação da acessibilidade, com a presença de intérpretes de Libras em parte significativa das atividades. E como parte das comemorações dos 80 anos, o circuito traz ainda uma experiência em realidade virtual, que permite ao público interagir com a história do Sesc de forma imersiva. Além da programação cultural, haverá também um ponto para a emissão da credencial do Sesc, voltado a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Jornal do Meio-Dia, olha a hora, agora 12h46. E, seguindo com a programação desta tarde em Itapetininga, outra opção também começa daqui a pouco, às 2 da tarde, na região central da cidade. A Praça do Rosário recebe a primeira edição de 2026 da Feira das Magnólias, um evento gratuito e aberto ao público que vem ganhando espaço nos últimos anos. A feira reúne mais de 15 expositores com foco em brechó e moda circular, incentivando o reaproveitamento de peças e um consumo mais consciente. Quem passar pelo local vai encontrar roupas e acessórios de segunda mão com preços acessíveis, além de uma proposta que valoriza a sustentabilidade e o trabalho de empreendedoras locais. A iniciativa também fortalece a economia criativa no município e amplia as possibilidades de geração de renda. Um dos destaques desta edição é que a feira vai servir de base para uma pesquisa acadêmica da FATEC Itapetininga, que vai analisar o impacto financeiro e o comportamento de consumo dentro da moda circular. A programação conta ainda com discotecagem em vinil, contribuindo para um ambiente mais acolhedor ao longo da tarde. Jornal do Meio-Dia, 12h47. E dentro dessa agenda cultural que movimenta a cidade, neste sábado tem mais atividade no SESI Itapetininga. A unidade realiza às 3 da tarde uma oficina de criação de marca-páginas, utilizando a técnica de colagem.
A proposta é oferecer uma experiência artística acessível em que participantes utilizam recortes de imagens, palavras, cores e diferentes texturas para produzir peças autorais. A atividade acontece no foyer do Teatro do SESI e é voltada para o público em geral. A participação é gratuita, com retirada de ingressos antecipadamente pelo site da instituição. Jornal do Meio-Dia, 12h48. E agora vamos abrir o nosso giro aí pela região, falando de comemoração. O município de Capão Bonito completou 169 anos no último dia 2 de abril, mas segue com uma programação festiva organizada pela Prefeitura, reunindo atividades culturais abertas ao público. A agenda continua neste domingo com o Circuito Sesc de Artes 2026, a partir das 3 da tarde na Praça Rui Barbosa. Ao longo da semana, a programação segue. Na terça-feira, às 7 da noite, acontece o 4º Sarau Colóquios Literários na Biblioteca Municipal. E na quarta-feira, às 6h30 da noite, tem o Giro Procult São Paulo, no Centro de Convenções. Todas as atividades são gratuitas e fazem parte das comemorações de aniversário da cidade. E seguindo aqui pela região, outra cidade também está em festa. Em Cerquilho, a comemoração é pelos 77 anos de emancipação, com programação voltada ao público de todas as idades. A festa acontece na Praça Presidente Kennedy e traz a segunda edição da Festa do Doce, reunindo gastronomia e apresentações musicais. A programação de shows inclui: hoje, 10 da noite, show da dupla Maria Cecília e Rodolfo. E amanhã, às 8 da noite, a apresentação da banda Live by Night. Sempre lembrando que a entrada é de graça. Jornal do Meio-Dia, agora 12h49. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A última notícia. 12:53 e atenção, estudantes de todo o país. Começa nesta segunda-feira, dia 13 de abril, o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2026. O pedido deve ser feito até o dia 24 de abril, exclusivamente pela página do participante, com acesso pelo login da plataforma gov.br. Esse mesmo prazo também vale para quem faltou ao Enem no ano passado e precisa justificar a ausência para garantir o direito de fazer a prova gratuitamente de novo em 2026. E de acordo com o edital publicado pelo INEP, tem direito à isenção. Estudantes que estão matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública neste ano. Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E também beneficiários do programa Pé de Meia. Um ponto importante, a isenção não é concedida automaticamente. Mesmo quem se enquadra nesses critérios precisa fazer a solicitação dentro do prazo. E no caso dos inscritos no Cade Único, o INEP alerta que os dados precisam estar atualizados e as informações desatualizadas podem levar à negativa do pedido. O resultado das solicitações será divulgado no dia 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre os dias 11 e 15 de maio. O resultado final desse recurso está previsto para o dia 22 de maio. E atenção para um detalhe importante, conseguir a isenção da taxa não significa estar inscrito no Enem. Todos os candidatos com isenção ou não precisarão fazer a inscrição posteriormente dentro do prazo, que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação. O Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como SISU, ProUni e FIES, além de permitir acesso a instituições internacionais conveniadas. Por isso, a orientação é que o estudante fique atento aos prazos e não perca essa primeira etapa do processo. Jornal do Meio-Dia, 12:55, e assim a gente coloca um ponto final na edição de hoje. Jornal do Meio-Dia que teve oferecimento de Franciose Imóveis, Sicredi e Nishimbo do Brasil. E a programação da Super Difusora FM segue cheia de atrações para você. A seguir, as músicas mais tocadas do momento. 4 da tarde tem jornada esportiva. 4:30, Vitória e São Paulo pelo Brasileirão. E às 8 da noite, Santos e Atlético Mineiro também pelo Brasileirão. E fechando às 10 da noite, o apito final. Ótima tarde para você, até segunda. Boa tarde e até lá. Feita